Gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo que vocês me pediram, que é contando como foi a minha experiência fazendo estágio docente, né? Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Clara, eu faço mestrado em Educação na PUC. E ano passado eu fiz durante um semestre estágio na matéria de Psicologia da Educação. Então, eu vim contar pra vocês como é que foi, o que foi legal, o que eu aprendi, como é que funcionou, tudo isso, tá? Porque eu tinha feito esse vídeo aqui contando como foi a minha aula do estágio, né? Primeira vez que eu realmente dei uma aula pra graduação e tal. E foi muito legal, vocês gostaram bastante. E vocês me pediram pra fazer esse daqui contando melhor como é que foi, tirando a parte da aula. Então, enfim, espero que vocês gostem e esclareçam algumas dúvidas também, tá bom? E uma coisa que sempre me perguntam, e que também eu tinha essa dúvida quando eu entrei no mestrado em Educação, que era se era obrigatório ou não fazer o estágio, né? O que acontece? Como eu disse nesse vídeo aqui em cima, eu tenho bolsa no mestrado e eu achava que pra quem tinha bolsa era obrigatório. Mas não é obrigatório, mas é extremamente recomendável. Então quem tem bolsa, o departamento, os professores e tal recomendam muito que você faça pra ter essa experiência e tal, porque se você justamente faz mestrado e doutorado, você muitas vezes vai dar aula na graduação, né? Não é o meu caso, não é o que eu pretendo fazer, eu não tô fazendo mestrado pra seguir a vida acadêmica, mas é uma possibilidade, então é sempre bom você ter essa experiência caso você decida, enfim, caso você, principalmente se você quiser ser professor universitário, eu recomendo você fazer estágio, tá? E no doutorado, sim, é obrigatório, tá? Pra quem tem bolsa e eu acho que pra quem não tem também, não sei, não tenho certeza. Eu sei que no mestrado, pra quem tem bolsa, é obrigatório, pra quem não tem, eu não tenho certeza, se alguém souber me diz aqui embaixo. Isso eu não sei se é uma coisa que varia de departamento para departamento, de universidade para universidade. De novo, esse campo aqui nos comentários vai ser importante para vocês me falarem o que é obrigatório na faculdade de vocês, o que não é no programa de vocês, tudo isso, porque lembrem-se que eu tô falando da experiência, eu fazendo mestrado em Educação na PUC Rio, tá? Porque não é toda PUC que também funciona da mesma forma. Então, pra mim não era obrigatório, mas eu decidi fazer por vários motivos, na verdade, que eu vou falando ao longo do vídeo, tá bom? E pra quem não sabe muito bem o que é esse estágio docente, é justamente você acompanhar um professor, né, geralmente é o seu orientador, a sua orientadora, no meu caso foi minha orientadora, durante um semestre ou um ano, dependendo se é a sua faculdade de semestre ou não, uma turma. Então você vai estar em sala de aula junto com o professor. E aí o que você vai fazer em sala de aula junto com esse professor, na verdade vai depender muito da liberdade que o professor vai te dar, como ele prefere, como é que funciona, tudo isso. Então, na verdade, varia bastante. Se você se você tem aula na graduação, provavelmente você já teve aula, alguma aula que tinha a presença de algum estagiário, né? Eu, na minha graduação, eu tive vários. E eu nunca entendia direito quem que era, se era mestrando, doutorando, se era pós-doc, eu nunca sabia direito. Então isso é uma coisa muito importante de quando você for estagiário, você tinha isso muito claro, você explicar o que você está fazendo ali, qual é a sua pesquisa, por que você está ali com eles e tal. Porque, enfim, é importante, né? Principalmente eu, por exemplo, estava com uma turma ano passado que era de segundo período, então as meninas eram muito novas ainda, enfim, e não tinham. E às vezes no começo da faculdade a gente não tem tanta essa noção do que é pós-graduação, o que eu tô fazendo ali, qual é o meu papel. Então uma coisa que eu acho muito importante, até uma dica, assim, pra quem tá fazendo estágio, é deixar essa coisa muito clara, né, de o que você tá fazendo ali, qual é o seu papel, o que você vai fazer no futuro e tal, esse tipo de coisa. Eu acho bem legal ter essa troca. Então, justamente, como eu disse, as atribuições vão variar muito. A minha orientadora, ela me dava muita liberdade pra eu ser uma pessoa bem autônoma e sugerir pautas para aula, sugerir formatos, sugerir dinâmicas, mudar o cronograma. Eu tinha uma liberdade muito grande pra me colocar quando eu quisesse, tanto, tipo assim, no meio da aula que ela tava dando, dar alguma sugestão, e principalmente na parte de planejamento, né, por trás. Então, nossa, eu acho que esse conteúdo deveria vir depois desse, acho que nessa aula a gente poderia fazer uma dinâmica, ou trazer um filme, ou trazer uma atividade, enfim, dessa parte por trás mesmo. Mas como eu disse, é uma coisa que vai depender muito. E é o estágio que justamente, além de você agir, planejar e você fazer tudo isso, o mais importante é você observar, estando naquele papel, não mais de aluno, mas no papel de professor, sabe? Então é um estágio que você aprende muito, principalmente esse backstage, o que acontece por trás das cortinas da vida de professor, porque você como aluno só vê ele chegando ali na sala de aula e dando aula dele, mas por trás existem muitas coisas muito mais complexas que a gente imagina na vida e na trajetória, né, do professor, de como prepara as aulas. Só preparar uma aula é muito mais difícil do que parece. Preparar uma aula boa, né, no caso. As avaliações, as correções, tudo isso. Então, o que eu fazia era justamente, a maioria das aulas eu observava, se eu tivesse alguma contribuição pra fazer, eu fazia essa contribuição, e eu sabia que teria uma aula que eu daria sozinha, que é justamente a que eu falei nesse vídeo aqui, tá? Então,
a minha aula que eu dei sozinha, que é meio pra minha avaliação mesmo, né? Pra minha orientadora me avaliar, claro que não só com base nessa aula, com base em tudo, mas pra ela ver também, pra eu ter essa experiência, enfim, ver como é que é. Eu deixei aqui em cima contando esse relato pra vocês como é que foi. Então, além de dar essa aula, teve uma outra aula também mais dinâmica que eu fiz um júri simulado com as meninas e tal, foi bem legal que eu preparei tudo. E o resto é realmente dar uma ajuda, enfim, no que precisar. É a parte, por exemplo, do Moodle, a parte no computador, de organizar as coisas, de ver se elas têm acesso ao texto, tá funcionando tudo direitinho. A parte dos trabalhos, eu sou uma pessoa bem acessível, assim, nesse sentido. Então eu passei meu WhatsApp pras meninas e tal, elas perguntavam coisas dos trabalhos o tempo inteiro. Eu ajudava muito nesse processo, sabe? Principalmente porque o trabalho final delas era gravar um vídeo sobre o tema lá e tal. Então, né, eu gravo vídeo, então tinha até dúvidas técnicas, esse tipo de coisa. E eu me coloquei à disposição pra eu conseguir ajudar elas em tudo o que precisava. Enfim, foi muito legal. Daqui a pouco eu vou contar pra vocês como foi enriquecedor pra mim. Uma coisa que eu consegui muito ajudar também foi na parte da elaboração e da correção das avaliações. Então a gente fez um esquema que eram vários trabalhinhos ao longo do semestre, além do trabalho final, né? E aí a gente corrigia todos esses trabalhos, eu corrigia os trabalhos, eu dava feedback e tal. Então isso é uma coisa muito legal, assim, enfim, de você ter acesso, você ter essa liberdade. Uma coisa que vai depender muito também, por exemplo, se a professora que você está fazendo estágio nunca deu aquela aula, tá no começo ainda, ela não tem estruturado muito bem como ela vai dar, você vai ajudar ela a preparar talvez mais do zero, assim. No meu caso, já tinha um cronograma ali, mais ou menos, que sempre acontece, mas que muda muito de acordo com a turma, de acordo com os interesses, de acordo com os feriados, tudo isso, né? Então, reformular esse cronograma também é uma coisa bem legal que acontece. E no meu caso foi mais legal ainda, porque além da minha orientadora, tinha uma pós-doc também do nosso grupo de pesquisa que tava, pós-doc é pós-doutorando, né? É quem realmente já vai dar aula sozinho e vai seguir na carreira acadêmica, geralmente, eu não sei se tem pós-doc que não vai seguir na carreira acadêmica de professor, mas me corrija se eu estiver errado, eu acho que todos, o intuito é esse. Então, na nossa turma eram 3, era a minha orientadora, a pós-doc e eu. Então a gente era uma equipe, assim, de professoras e realmente, obviamente elas duas lideravam mais as aulas, mas eu sempre ajudava também no que eu conseguia, enfim. E aí vai depender muito também da sua proatividade, assim. Eu até propunha algumas coisas, mas eu também não era aquela pessoa que super chegava falando, tipo, no meio das aulas, interrompia, e não interromper de uma maneira ruim, mas enfim, me colocar tanto, porque eu também sou mais tímida, por mais que às vezes não pareça, eu também sou tímida e tal, e eu tenho minhas dificuldades. Mas eu tentava ajudar no que eu conseguia. Uma das coisas que eu acho legal comentar com vocês também é que eu optei por fazer esse estágio no meu segundo período do mestrado. E isso teve coisas boas e coisas ruins dessa opção que eu fiz. Coisas boas. Eu ainda não estava em pesquisa de campo, então se fosse esse semestre agora, eu já estaria indo para as escolas entrevistar, já teria colhendo dado e tal, ia ser bem mais confuso. Então se fosse agora, por exemplo, eu não poderia falar para a escola que eu teria o dia inteiro livre para ir lá entrevistar as crianças, eu teria que falar, olha, terça e quinta eu não posso de tal a tal horário. Então teria as 2 vezes na semana que eu ia, né, na graduação fazer o estágio, e a minha aula do mestrado. Então pelo menos 3 dias da semana estavam meio bloqueados ali, porque eu tinha que ir na faculdade, voltar e tal. Uma coisa que seria ruim se eu fizesse nesse semestre agora. Em compensação, eu ter feito semestre passado foi com certeza o semestre mais cheio de todos, porque eu fazia 3 matérias ainda, né? Eu fiz 3 matérias no primeiro semestre, 3 matérias no segundo, e agora eu estou fazendo uma. Por isso que eu disse que tem prós e contras, né? Por que eu estou fazendo uma agora? Justamente porque eu estou fazendo o resto da minha pesquisa toda fora de aulas do mestrado. Então eu estava fazendo justamente essas 3 matérias, mais grupo de pesquisa que continuo fazendo, mais estágio, e foi o período que eu estava escrevendo o meu projeto, porque lá na PUC, na educação, você escreve projeto no final do primeiro ano. Então eu estava doida escrevendo meu projeto, fazendo estágio, tendo minhas 3 disciplinas com 3 trabalhos complexos. Realmente foi bem puxado, né? Mas eu, claro, preferi que fosse puxado o semestre passado e eu me organizasse com isso tudo, estando na PUC todos os dias e tal, do que nesse semestre agora, que no caso eu nem sei, quando esse vídeo tá no ar, eu nem sei o que tá acontecendo com a situação do mundo, do Brasil, né? Porque quando eu tô gravando esse vídeo, estamos no meio do coronavírus, estamos no começo do coronavírus, de quarentena em casa, e não tô fazendo mais nada da pesquisa fora de casa. Mas, fingindo que tá tudo normal, se eu estivesse fazendo esse semestre o estágio, eu estaria me ocupando muito com esse ir e vir a PUC, tudo isso, e estaria com menos tempo pra poder me dedicar à minha coleta de dados, etc. Então, realmente foi uma opção que eu fiz para esse semestre passado, mas que eu poderia fazer esse semestre também. Eu acho que o pior de tudo seria semestre que vem, porque aí eu acho que vai ser o mais corrido de todos, eu não vou ter matéria, mas eu vou estar muito na correria de escrever, de analisar meus dados, tudo isso.
Então é bom decidir direitinho qual semestre você quer fazer o seu estágio docente, tá? E assim, de verdade, eu recomendo demais, demais, demais vocês fazerem o estágio docente se vocês tiverem essa oportunidade. Não só pra quem quer dar aula na graduação, pra quem quer ser professor universitário, porque eu também não quero ser professor universitário e mesmo assim isso me ajudou demais, porque eu finalmente consegui olhar pelo outro lado, sabe? Eu nunca trabalhei como professora, enfim, eu nunca trabalhei realmente na prática, eu só fiz os estágios curriculares na pedagogia, então foi muito bom ter a oportunidade de me colocar do outro lado e ver o lado do professor, sabe? Ver as dificuldades, o percurso e tudo isso, todo esse por trás das cortinas mesmo, como eu disse, né, da vida do professor. E foi muito interessante pra mim porque era muito engraçado, porque eu saí, tipo, sei lá, no ano passado era eu sentada ali tendo aula, no ano seguinte era eu na posição de professora. Então, foi muito rápida essa mudança e foi muito interessante, porque eu, tipo assim, eu virava pra minha orientadora, por exemplo, e falava: não, mas olha, elas estão pensando assim por causa disso, ah não, mas elas devem estar atoladas com esses tais e tais trabalhos, não sei o quê. Enfim, eu conseguia muito ter a visão da aluna, porque eu acabei de ser aluna também, eu tô sendo aluna no mestrado, né, mas na graduação, no mesmo curso, eu acabei de ser aluna daquele curso. Então eu falava assim: não, peraí, tentava mostrar o lado da graduação também, né? E por outro lado, eu via que não tem como só você olhar esse lado, porque tem um lado dos compromissos de aprendizagem que você tem que cumprir e tal, tem os prazos apertados às vezes, tem todas as burocracias de ser professor também. Então foi muito legal tentar equilibrar esses lados e ver que é uma coisa muito mais complexa do que a gente imagina. Foi um aprendizado muito grande, tanto com a minha orientadora, com a pós-doutoranda, mas muito com as meninas, sabe? Muito com a turma que eu tive estágio, que era uma turma que me acolheu super bem também. Aprendi demais, foi um semestre muito enriquecedor pra mim, que é uma coisa que me deixava muito feliz. Eu ia feliz, todo terça e quinta, de umas 3 eu tava lá, tipo, sorriso no rosto e tal. Enfim, eu gostava muito. Me fez ter 1% a mais de vontade de ser professora universitária um dia. Na verdade é porque eu tenho muito pouca vontade mesmo. Mas quem sabe um dia, assim, quando eu já tiver dado aula para as minhas crianças, tudo isso, bem mais lá pra frente, quem sabe? Porque é legal, sabe? Eu gosto de lidar com jovem também, enfim, eu gosto dessa parte. Eu realmente, talvez eu não goste da questão da academia em si, mas da parte de ser professora de jovens, enfim, eu gosto bastante, jovens adultos, né, sei lá, eu gosto bastante. Então, foi muito enriquecedor pra mim. E é isso, eu recomendo muito que vocês façam se vocês tiverem essa oportunidade, tá? Me diga aqui embaixo quem já fez, compartilha comigo como é que foi, qual disciplina foi. Como eu disse, a minha disciplina era Psicologia da Educação 1, que lá na PUC tem 1 e 2. E é isso, faz muita diferença você pegar primeiros períodos, últimos períodos, qual é o perfil da turma, é muito legal ver isso. Muito enriquecedor pra mim, de verdade. Então eu espero que vocês tenham gostado de ouvir um pouco do meu relato em relação a isso. Muito obrigada por assistirem. Deixa aqui embaixo o comentário de vocês falando se já fizeram estágio, se vocês pretendem fazer, como é que é isso pra vocês, onde vocês fazem mestrado, doutorado ou pretendem fazer. E espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Um beijão e até a próxima.